aí do caminho. Bom, oficialmente agora, bom dia a todos, né? Eu quero agradecer aí as presenças, em especial a de Marcelo Billy, nosso convidado de hoje. Então, muito obrigada a todos. Aqueles que já participaram dos painéis anteriores sabem, a Jornada do Investidor, ela é uma iniciativa dentro das iniciativas de educação financeira da Fundação Promon, vem sendo totalmente patrocinada pela Fundação Promon e é aberta a todos os interessados em adquirir mais conhecimentos por investimentos. A jornada se propõe sempre a promover um bate-papo mensal, online, e sempre com a participação de especialistas profissionais convidados, né, que fazem parte da rede de relacionamentos da Fundação, e que especialmente topam participar dessa jornada através da promoção de uma conversa que tende a ser descontraída e informal, então sintam-se à vontade também para participar. A gente vai deixar o chat à disposição para vocês colocarem as perguntas no momento que vocês quiserem. E se ela estiver conectada com um assunto que está em pauta ou que está sendo falado, o André já coloca no ar a pergunta, senão a gente deixa para responder a todas ao final da apresentação, tá? Vocês receberam o currículo do Marcelo Billy no convite que foi feito a todos. Depois ele, na apresentação, vai ter a oportunidade de falar mais sobre a experiência dele. Essa apresentação também será gravada e ficará disponível por algum tempo, né, para aqueles que tiverem interesse e não puderam participar desse primeiro momento. E, bom, a partir de agora, já está aberta aí o chat, né? Aberto o chat para as perguntas, e ao final do evento a gente vai disponibilizar um QR Code de uma pesquisa de satisfação que é importante que todos respondam. A gente também está aberto a receber sugestões de temas que vocês gostariam de ver discutidos aqui nesse evento, tá? Então, Marcelo, o microfone é seu, boa apresentação e boa jornada a todos aí hoje. Obrigado, Márcia. Obrigado, Natália, pelo convite. Bom dia a todos e todas. É um prazer estar aqui nessa manhã fria, numa segunda-feira, falando com pessoas que estão a fim de falar de investimento. Então, é muito legal, né, estar aqui com vocês essa manhã. É um tema, é o meu trabalho atualmente, né, pesquisar e falar sobre isso. Eu vou me apresentar rapidamente. Meu nome é Marcelo Billy. Na Ambima, e eu já explico para vocês o que é a Ambima, eu cuido das agendas de sustentabilidade, inovação e educação, todas ligadas no mundo financeiro e de investimentos, né? A Ambima é uma associação que no Brasil representa os interesses de alguns tipos de instituições, né? Então, se vocês forem olhar lá na nossa quadro de associados, vocês vão ver grandes bancos, corretoras, plataformas de investimento, vão ver as assets, né, que são gestores de recursos que administram e fazem gestão dos fundos de investimento. Então, a Ambima representa todo esse universo de investimentos, né? O mundo da bolsa de valores, dos fundos de investimento, das alternativas de investimento que não são só bancárias, né? A minha formação, eu sou economista, estudei na Unicamp, tenho uma especialização em finanças pelo INSPER e um MBA executivo pela FGV. Isso é o que vocês vão ver no meu LinkedIn, né? Eu vou contar para vocês um pouco o que não está no meu LinkedIn, para vocês entenderem também a posição, assim, né, de qual é a nossa visão na Ambima de investimento e como é que vai ser essa conversa, né? Bom, antes do que não está ainda, o que está no meu LinkedIn, eu fui por muito tempo jornalista, trabalhei com jornalismo na Folha de São Paulo, escrevendo sobre finanças e economia, migrei para o mundo da educação e comunicação, e hoje na Ambima eu cuido principalmente da área de educação e agora dessas duas novas agendas que eu contei para vocês. O que não está no meu LinkedIn, né? Eu comecei a trabalhar muito cedo, né? Com 14 anos, e obviamente, como todo mundo que começa a trabalhar e não teve esse processo de educação financeira, eu fui aquela pessoa que se atrapalhou, que se endividou, que usou o cartão de crédito de jeito errado, que usou crédito de jeito errado, que demorou, né, bastante para começar
a organizar as suas finanças, porque por vários motivos, né? Um pouco por uma origem em que meus pais não tinham uma situação econômica muito estável, então também a gente não tinha conversas sobre dinheiro, o que é a realidade da maioria dos brasileiros, né? Várias das pesquisas que a Ambima faz, eu já vou contar para vocês de onde vem o que eu vou conversar com vocês dessas pesquisas, mostram que ainda é um tabu falar de dinheiro. Tá mudando isso, tá mudando, mas ainda é um tabu. A gente ainda não aprende isso como uma habilidade, como uma competência que a gente tem que ter, né? Então, eu não sou aquela pessoa que vai aqui ensinar para vocês né, a fórmula para ganhar muito dinheiro com investimentos, né, como ficar rico em uma semana, como ganhar alguns milhões com dicas fáceis. Esse não é o mundo da Ambima. Eu vou contar para vocês qual é a nossa visão de investimento, mas não é essa. E eu não estaria aqui tentando fazer isso para falar sobre isso com vocês, né? Se eu realmente soubesse uma forma para ficar rico rápido, eu estaria de helicóptero em algum outro lugar. E nunca acreditem em alguém que quer ensinar vocês a ficarem ricos rápido com investimento. A gente vai falar um pouquinho disso daqui a pouco, né? Então, qual que é a nossa visão de investimento, né? E para que serve investimento? Eu acho legal a gente começar por aqui, porque hoje, né, conversar sobre investimento é tabu. Quem está quebrando esse tabu são as redes sociais, né? A gente está conversando muito sobre dinheiro e investimento nas redes sociais. Em muitos momentos, a conversa sobre investimento nas redes sociais parece muito uma conversa de jogo, de loteria, de sorte ou de ganhar dinheiro muito rápido. E muitas pessoas se perdem é, nessa narrativa, né, de ganhar o dinheiro pelo dinheiro, ou de ficar rico rápido, ou de investir como se estivesse jogando, né? A ideia de investimento mais como um cassino em que a gente pode ficar rico e menos como isso aqui que eu vou contar para vocês, que é o investimento é um caminho, né? Não é a chegada, não é o objetivo, né? A gente investe, né? No caso de vocês aqui, né, que estão conectados com uma fundação, né? A gente investe para ter uma qualidade de vida boa quando a gente se aposentar, a gente investe para realizar algum sonho em relação aos nossos filhos ou às pessoas que a gente ama, a gente investe para poder viajar para um lugar que a gente sonhou, para ter uma casa. A gente não investe por investir, né? A gente investe para tirar ideias, tirar sonhos do papel. Isso é uma coisa que a gente insiste muito, né? Se toda vez que a gente for analisar uma oferta de investimento, um tipo de produto, um tipo de sugestão de uma instituição, de um a consultor de investimento, de um assessor de investimento, a gente lembrar dessa primeira coisa, que é para que serve investimento e para que a gente está guardando ou investindo aquele dinheiro, isso nos ajuda muito a não tomar decisões erradas de investimento, né? A não tomar com pressa, a não aceitar sugestões estranhas, né? Que parecem muito boas, né? E eu já vou contar um pouquinho para vocês como é que a gente identifica uma oferta de investimento que talvez seja boa demais e que não serve para a gente, né? Então, primeira coisa que eu gostaria nessa manhã de enfatizar muito para vocês é sempre lembrar isso. Quando a gente estiver analisando alguma alternativa, né, como a gente estiver analisando alguma oferta de qualquer produto de investimento, é bom sempre a gente lembrar para que a gente está investindo, qual que é o nosso objetivo, né, para não entrar em nenhuma armadilha. E a gente já volta nesse ponto também, né? A segunda coisa, muito importante, é como a gente usa investimento, né, para realizar um sonho, né, para tentar tirar uma ideia do papel. É muito difícil a gente ter um investimento ou uma estratégia ou uma alternativa que vai valer para todo mundo, né? Por vários motivos. O primeiro motivo é esse que eu falei para vocês. Primeiro, investimento não é o objetivo, é o caminho que a gente usa para chegar em algum lugar, na viagem do sonho, na casa do sonho, na aposentadoria do sonho, não importa, né? Então, se ele é o caminho, ele depende de onde a gente quer chegar. Por aí, você já vê que não tem uma solução e uma receita igual para todo mundo. E o outro motivo é que nós somos pessoas muito singulares, né? Nós somos pessoas muito diferentes, nós temos perfis, nós temos jeitos de lidar com o dinheiro, e é importante a gente descobrir qual é o nosso perfil, como a gente lida com o dinheiro, e para poder tomar decisões que sejam adequadas ao nosso objetivo, o sonho que a gente quer realizar, e
ao nosso perfil, né? Como eu disse para vocês, a Ambima faz muitas pesquisas, eu vou contar de várias delas para vocês entenderem de onde está vindo, né, as coisas que eu estou contando para vocês. E uma delas que a gente fez há algum tempo e que nos ajuda muito a produzir material de educação, a produzir os cursos que a gente dá em universidades, a produzir toda a estratégia de educação financeira de investidores da Ambima, era uma pesquisa que chamava A Trajetória Financeira do Brasileiro, né? Que queria descobrir justamente isso, como é que os brasileiros lidam com o dinheiro, né? E aí, a gente construiu 5 perfis baseados nessa pesquisa em profundidade, que eram entrevistas com famílias do Brasil inteiro, para tentar descobrir, né, como é que as pessoas lidam com o dinheiro, né? Então, a primeira coisa sempre é bom a gente lembrar que quando a gente está falando lida com dinheiro, nós não somos pessoas, né? A gente não apesar da gente tentar isso, né? A gente não é aquele, eu sou o Marcelo Billy economista, eu sou o Marcelo Billy jornalista, depois eu sou o Marcelo Billy investidor, consumidor, né? A gente não tem essas múltiplas personalidades, né? Então, o jeito que a gente lida com dinheiro é o jeito que a gente lida com a nossa vida, né? Dinheiro é decisão de vida, decisão do que a gente quer fazer. E aí, com base nessas entrevistas todas, a gente construiu esses 5 perfis. Eu não vou contar todos para vocês. Quem quiser depois descobrir cada perfil e entender um pouco como se identifica com o perfil, o nome da pesquisa é A Trajetória Financeira do Brasileiro. Se vocês colocarem isso no Google mais Ambima, vocês vão achar vídeos contando como é cada um desse perfil, mostrando pessoas que têm esse perfil, e um e-book da Ambima que diz quais as estratégias para você, né, poupar e investir de acordo com cada perfil. Eu vou contar 2 só para vocês terem uma ideia do que eu quero dizer e do que vocês vão encontrar lá, né? Eu sou esse perfilzinho que está aí no meio, com esse cachorrinho com tudo pegando fogo, que é o despreocupado, né? Quem é o perfil despreocupado, né? O perfil despreocupado é uma pessoa que vive o momento, né? Aquela coisa a gente aprendeu, né? Quem lembra ainda, é uma das lições de literatura que eu lembro do vestibular, né? Que é o carpe diem, viver o dia, né? Eu tenho uma festa, eu vou. Eu que gostei de uma coisa, vai comprar, né? Não pensa muito a longo prazo, é realmente uma pessoa que vive o momento, né? Esse sou eu. Então, se eu vou lá, leio, vejo, faço um teste e descubro que eu sou despreocupado, né? Do outro lado, tem esse perfil ali que chama planejador, que é isso que vocês estão pensando. Esse é a pessoa dos sonhos do Instituto Promon, dos sonhos dos bancos, dos sonhos de todo mundo. É a pessoa que faz uma planilha, que ela sabe onde ela quer estar daqui a 20 anos, que ela anota todos os gastos, que ela anota todas as receitas, que ela faz tudo certinho, que ela conta quantos cafezinhos ela vai tomar para saber se ela deixar de tomar tantos cafezinhos, quanto dinheiro ela vai conseguir economizar. Essa é a pessoa planejadora, né? Uma grande amiga minha que trabalha comigo na Ambima, chama Amanda, é essa pessoa, né? E por muito tempo, né? Há 10 anos, vocês iam ouvir o Billy aqui, essa pessoa que é um despreocupado, dando palestras, tentando convencer todo mundo a virar um planejador pessoal. Anotem seus gastos, controlem, façam isso, façam aquilo, né? E isso foi muito do jeito que a gente tentava fazer educação financeira durante muito tempo, tentando tornar todas as pessoas planejadoras, né? Só que isso é muito difícil, né? Você pegar uma pessoa que trabalha no campo da criatividade, da intuição, né? Do momento, tentar fazer ela virar essa pessoa que anota todos os gastos e, e faz planos de curto, médio e longo prazo bonitinhos, é uma coisa muito difícil e às vezes você mata um pouco também aquilo que, né, faz sentido na vida da pessoa, né? Então, eu não vou ser aquela pessoa hoje que vai falar, então, pessoal, olha aqui essa planilha, anotem tudo, a partir de agora, vamos calcular quanto vocês precisam, porque a gente já descobriu que isso não funciona para todo mundo. Depois que a gente descobriu esses perfis, a gente fez uma pesquisa com o Datafolha Nacional, entrevistando 5.000 pessoas, para tentar entender qual era a proporção de brasileiros que se encaixavam em cada um deles. E só 1/3 dos brasileiros são planejadores. São 1/3 dos brasileiros vai funcionar essa receita do anote tudo e planeje tudo. Para os outros brasileiros, outras coisas funcionam. Por exemplo, para o Marcelo Billy, que está conversando com vocês, que apesar de ser economista, apesar de trabalhar com educação financeira, apesar de tudo isso, né, o meu comportamental, o jeito que eu encaro a vida é desse despreocupado, o que funciona para mim é tirar o dinheiro da minha frente. É isso, né? Então, todo despreocupado, para conseguir ter um controle financeiro, precisa, assim que ele tem uma entrada de salário, de receita, de qualquer coisa, tirar aquilo, né?
passar para um outro lugar, tirar da vista e assim construir né, a sua estratégia de investimento e tal, dando esse empurrãozinho, né, tirando o dinheiro da frente. Esse é uma né, com débito automático, com o investimento automático, fazendo que aquilo vire uma não ação, né, um não planejamento, porque eu não vou conseguir. No site da Ambima vocês vão ver os outros perfis, o construtor, o camaleão, o sonhador. Os nomes dizem um pouquinho como eles são, né? Mas vocês conseguem ver. E a gente tem um e-book lá que mostra um pouquinho, né? Poxa, se o seu comportamento é esse, né? Não vamos tentar transformar você em outra pessoa. Não tente ser outra pessoa, mas adote coisas e truques, né? E para ajustar essa estratégia financeira à forma como você encara a vida, o mundo, como você lida com o seu dia a dia, né? Então, isso é muito importante. É difícil, às vezes, a gente lidar com dinheiro não é fácil, né? Mas fica um pouquinho mais fácil se a gente lidar com dinheiro de uma forma que converse com o nosso jeito, né? Sem tentar forçar uma situação que é muito, muito alienígena para a gente, né? Que nos fere enquanto pessoas, né? Então, não vou tentar aqui contar uma receita para vocês. Não tem igual para todo mundo. Depois eu convido vocês para conhecerem esses perfis e tentarem ver um pouquinho o que pode ajudar a gente no caminho de ter uma vida financeira mais sustentável, sem nos transformarmos em pessoas que nós não somos, né? A segunda coisa em relação ao investimento, então vamos lá, né, gente? Ó, falamos que primeiro depende do nosso objetivo, tem que saber para onde a gente quer chegar, né? A gente sempre brinca lá na Ambima, ninguém acorda e fala, quero viajar de navio, ou quero viajar de trem. A gente primeiro, eu quero viajar para algum lugar, né? Depois a gente escolhe o meio de transporte. Então, é a mesma coisa com investimento, né? Então, primeiro, ter objetivo. Segundo, respeitar o nosso perfil, quem nós somos e como a gente vive e fazer o dinheiro funcionar e as estratégias financeiras funcionar de acordo com quem a gente é, né? A terceira coisa para a gente não entrar em rascada e sempre lembrar, a gente tem que ter paciência, né? Eu trouxe o exemplo da Betina, que já é um exemplo até velho, mas se vocês entrarem nas redes sociais, todo dia vai ter alguém falando para vocês que rapidamente, que em tantos dias, em tantos meses, conseguiu um rendimento absurdo, e olha como é fácil. Não é verdade, né? Então, investir exige ter paciência, né? Quanto mais jovem, melhor, né? Mas mesmo quando a gente não é tão jovem como foi o meu caso, eu consegui virar um investidor só com 35 anos, né? Depois de muito perrengue na minha vida profissional. Não é fácil, requer tempo e requer paciência, né? Quando a gente lembrar isso, não existe essa estratégia de investimento fácil, rápida e sem risco. Melhor, mais fácil é a gente não cair em armadilhas e a gente vai eu vou contar um pouquinho para vocês também o que a gente tem visto e o que as pesquisas da Ambima têm visto, né? Em relação a isso, a última pesquisa que a gente fez, e foi uma pesquisa bem interessante para nós, né, do mercado financeiro, foi um ônibus que viajou todo o Brasil nos últimos, entre outubro e fevereiro entre outubro do ano passado e fevereiro desse ano, conversando com os brasileiros sobre estratégias de investimento, né? E o que a gente viu e que tem prejudicado muito as pessoas, né, por conta dessa tentativa de chegar muito rápido ao seu objetivo, comprando um pouco essa ideia de investimento como um jogo ou como é algo rápido, né? As pessoas encarando jogos, né, esses aplicativos de jogos esportivos, né, de que você aposta em quem vai ganhar, quem não vai ganhar, que chamam os bets, né, como investimento, né? Então, as pessoas estão usando aquilo, estão considerando aquilo um investimento parecido com poupança, com fundo de investimento, com ações, né? É, adotando uma narrativa de, não, isso aqui eu sei que eu vou perder muito dinheiro, mas talvez eu fique rico muito rápido, né? E obviamente ninguém fica rico muito rápido fazendo no aplicativo de aposta, mas essa é uma das armadilhas que nessa pesquisa a gente viajou 10 mil quilômetros, conversamos com mais de 1.000 pessoas, é muito normal e é muito corriqueiro pessoas de todos os graus de instruções, de todas as classes sociais. Isso aqui não é algo, né, comportamental, não tem a ver com quanto a gente estudou. Eu estudei numa escola pública boa, fiz economia e ainda assim, por conta do meu comportamento, eu passei 10 anos, né, num perrengue financeiro absurdo. Tem a ver com essa
ânsia que a gente tem, né? E essa busca de padrões que a gente acaba tentando de caminhos mais fáceis, né? E não tem caminho mais fácil, a gente tem que ter paciência quando a gente está falando de investimento, né? Depois, então, vamos lá, né? Olha, se a gente já se convenceu qual é o nosso objetivo, né? Que a gente tem que respeitar o nosso perfil, e que vai requerer paciência, aí a gente tem que passar por um processo de escolher esses investimentos. E aqui, gente, eu não vou dourar a pílula para vocês, todos aqui, né, já tenham, eu imagino que já tenham se deparado com a experiência, por exemplo, de ter aberto um site de uma plataforma de investimento e ter tentado escolher uma dentre as 200 opções ou 300 opções que aparecem quando você busca um fundo ou quando você busca um CDB, ou quando você busca alguma alternativa de investimento, né? Todos os dias a gente se depara com diversas, né, conversas, né, com anúncio e opiniões a respeito de qual é o investimento que está rendendo mais, qual é o que está rendendo menos. Quando a gente vai tentar, mesmo quando a gente acha que descobriu um tipo, né, uma classe de investimento, tá? Já decidi que eu quero investir em fundos, porque combina com esse objetivo que eu quero. Já decidi o tipo de fundo, né, que é o fundo, sei lá, multimercado. Então, olha, a gente já foi, né? E aí você vai lá e abre no site da sua corretora, do seu banco e descobre que tem mais de 500 fundos multimercados disponíveis, né? É um processo que exige muito da gente e dado que é uma decisão muito estratégica para a nossa vida, né? Então, poxa, vamos lá, é o dinheiro que eu estou separando para minha aposentadoria, para minha viagem, para minha casa, nos deixa muito inseguros, né? Então, o processo de escolha dos investimentos é um processo que causa algum estresse, né? Que requer uma atenção, né? E requer tempo, né? Não vou mentir para vocês, essa é a experiência. Eu trabalho no lugar, né, que tem profissionais, onde trabalham profissionais certificados para fazer isso, né? Pessoas que trabalharam no mercado financeiro boa parte da vida e ainda assim, todos os anos, quando a gente está lá no processo de rever carteira, conversando sobre isso, é um processo um pouco estressante, né? Um pouco que requer uma energia e uma disposição para fazer muito grandes, né? Então, que conselhos eu dou quando a gente está falando de escolher e de montar uma carteira? Primeiro, respeitar aquelas coisas que eu falei para vocês. Olha, já vi meu perfil, e quando eu vejo meu perfil, eu sei que tipo de risco eu posso correr, né? Que tipo de risco eu não quero correr, o quanto eu quero ser agressivo ou não. Já sei aonde eu quero chegar, então eu já sei o prazo, né? Eu já sei o que que é o objetivo. Então, para alguns objetivos de muito longo prazo, a gente pode correr mais risco. Se é uma coisa que eu quero para daqui a um ano, menos risco. Se é o meu fundo de emergência, né? Aquilo que eu quero dinheiro ali para que eu possa usar caso eu tenha algo ocorra inesperado, algo bom, algo não tão bom, mas que eu precise de um dinheiro, é uma coisa muito pouco arriscada, né? Que não quero correr risco. Então, quando a gente fez tudo isso, isso já facilita, porque, né, a gente vai reduzindo o leque de opções, dado o objetivo e o risco que eu quero correr. É, E aí a gente tem uma decisão a tomar. A gente pode sim querer ser essa pessoa que lê muito sobre investimento, que vai pesquisar, que vai conversar com o gerente, com o assessor de investimento e tentar tomar essa decisão autonomamente. Isso requer muita reflexão, né? E decidir com calma, né? E eu já vou falar depois um pouquinho dessa calma na hora de eleger um investimento, né? Ou a gente pode, sim, hoje, né, no Brasil, depois com toda essa sofisticação que a gente viu no nosso mercado, a gente tem hoje casas de análise, né, que fazem recomendações, a gente tem hoje assessores de investimento independentes, planejadores financeiros que podem sim ajudar a gente nesse processo de decisão. E aí, se a gente deseja terceirizar essa decisão ou se apoiar numa consultoria ou num planejador ou num assessor de investimento para tomar essa decisão, lembrem-se sempre de uma coisa que vale para qualquer coisa, né? Quando a gente vai comprar um carro, uma geladeira ou investir. Toda relação comercial, e essa é uma relação comercial também, entre a gente e o assessor e a instituição financeira, tem um conflito de interesse, né? Aqueles daqui que são economistas sabem, né, que existe um processo de seleção adversa, quando a gente está aqui, o grande exemplo é a venda de carro, né? O vendedor do carro nunca vai te dizer os defeitos dele, né? Não é de interesse dele. E é do seu interesse descobrir todos os problemas que um carro que você quer comprar tem. Então, esse é um conflito que emerge em qualquer relação, né? Quem quer vender, quem quer comprar tem interesses distintos
a gente nunca vai acabar com essa divergência, né, com esse conflito de interesse, mas a gente pode deixar e buscar as informações para a gente entender qual é o conflito que acontece ali e se eu entro ou não naquela relação. Para investimentos é muito importante a gente saber quem está nos aconselhando, quem está dando uma opinião a respeito de investimento, quem está te oferecendo algum investimento, qual é o interesse daquela pessoa, a quem ela está ligada, né? Então, se você está falando de um influenciador nas redes sociais, de um gerente de banco, de um assessor de investimento, né? Qual é a conexão dessa pessoa com aquele produto? Ele está sendo remunerado para te oferecer aquele produto, ou aquela opção, ou aquela seleção de produtos, né? Como é a remuneração dele? Isso, gente, é uma pergunta que você pode fazer. Não, você está sendo remunerado, né? Hoje, na regulação e na autorregulação, a gente está conversando muito como dar cada vez mais transparência. Então, assim, quando a gente optar por não ser autônomo nessa decisão, né? Não decidir a gente mesmo, não despender toda a energia e reflexão necessárias, é legal olhar quais são os interesses da pessoa e da instituição que está te oferecendo um produto, né? Ah, Billy, é porque as pessoas querem sempre enganar a gente? Não, gente, é porque conflito de interesse existe, vai existir sempre, e a gente só precisa ter segurança, né, de que os incentivos da instituição ou da pessoa que está nos oferecendo aquilo estão alinhados com os nossos interesses, né? E se aquilo realmente atende ao nosso perfil e ao nosso objetivo, como eu já falei para vocês, né? Então, aqui, gente, não tem uma resposta fácil. Exige sim a gente refletir bastante e estudar as opções. A gente pode ter o apoio de um profissional, mas tem que lembrar sempre que esse profissional tem interesse, sim, e a gente precisa entender se os incentivos que aquele profissional está recebendo, por exemplo, uma comissão para te oferecer algum determinado produto, não estão distorcendo a análise dele, e te oferecendo algo que não é o melhor para você e eventualmente ter uma melhor opção, né? E aí, um jeito disso, gente, nós fazemos, né, quando a gente consulta médicos, a gente sempre quer uma segunda opinião, não quer? Né? A gente sempre fica um pouco inseguro. É ter uma segunda opinião, né? Hoje, a gente tem no Brasil uma coisa que aconteceu no mercado brasileiro, financeiro brasileiro nos últimos 5, 10 anos, é que a concorrência aumentou muito. Então, ter uma segunda opinião sobre o que é bom para você em termos de investimento é muito importante e a gente pode ter, é muito fácil, tem concorrência, né? Tem, tem alternativas para gente fazer, para gente optar, né? Bom, vocês vão sempre se deparar com uma outra situação que é, olha, pessoal, é o produto da vez. Vou contar para vocês qual é o produto da vez, se vocês olharem as redes sociais hoje. Hoje a conversa sobre fundos imobiliários, né, e ações que rendem dividendos nas redes sociais é predominante, predominante. Então tem muita, a Ambima faz um acompanhamento das redes sociais. A gente monitora todos os influenciadores que falam de investimento e a gente vê essas ondas, né? Então, qual que era a onda há um ano e meio atrás? Day trade. Então, tinha um monte de gente falando que era possível ficar rico comprando e vendendo ações em períodos muito pequenos, né? Fazendo day trade, comprando e vendendo no mesmo dia. Obviamente não é, já tem estudo mostrando que isso é irreal, né? Que pelo contrário as pessoas só perdem dinheiro. Mas era grande conversa. Se você entrasse nas redes sociais para buscar informação sobre investimento, o maior número de influenciadores estava falando sobre isso. Qual é a conversa hoje? Fundo imobiliário e ações que pagam dividendo. Então, tem um monte de influenciador digital falando compre isso, compre isso, compre isso, esse aqui é a saída, né? Eu não estou dizendo para vocês que fundo imobiliário e ações não são bons investimentos, né? O que eu estou dizendo é, não tem um investimento da vez. Quando todo mundo estiver falando para você, compre esse investimento, sem te perguntar para que você está investindo, qual é o seu objetivo, qual é o seu perfil, tem um problema, né? De novo, pode ser o interesse, pode ser né, a quem aquela pessoa está conectada. Então, não existe este investimento da vez. Qual é a estratégia mais adequada? Diversificar. Gente, diversificar funciona, tá? Diversificação. é, Se tem algo em finanças que é consensual e que, né, todos os estudiosos, todo mundo do mercado financeiro vai dizer para vocês diversifica, né? Não confia, não coloca todos os seus recursos numa única alternativa, né? Faça uma carteira adequada para cada prazo, tem bolsos para cada coisa que você vai fazer. Adota uma estratégia de diversificação que coloque ativos lá que não estão correlacionados, né? Se um subir, outro vai cair, né? Hoje, por exemplo, é muito fácil no mercado financeiro brasileiro
ter ativos em moeda estrangeira, ter ativos, né, internacionais com instituições que estão aqui reguladas no Brasil, né? Então a gente já consegue, sem um volume absurdo de recursos como era no passado, ter uma estratégia de diversificação em diversos ativos, diversas moedas, diversas regiões, sem sair do Brasil, tudo reguladinho aqui, com, né, sem risco, com os riscos relativos aos produtos e não, né, a um risco de você entrar numa algo que não é legal, né? Então, diversificação, não entrem nessa história de o produto que é da vez, é aquele que todo mundo está investindo. Lembra, não tem um produto igual para todo mundo, depende de quem você é e onde você quer chegar. E depois, gente, quando tem uma coisa que acontece, quando a gente já fizemos tudo certinho, né? Eu sei para onde eu quero chegar, sei quem eu sou, fiz fundo de emergência, coloquei lá o meu dinheiro de curto, médio e longo prazo, nos riscos e tudo. Tô sentado lá, trabalhando, fazendo o que eu faço da vida, e sempre tem um engraçadinho nas redes sociais, ou seu vizinho, ou seu colega de trabalho que parece, ou que está dizendo que está ganhando mais dinheiro que você. A grama dele é mais verde, ele tá ficando rico, ele tá, né? Sempre vai ter isso, né? A gente tem essa expressão que chama FOMO, né, que é Fear of Missing Out, que é literalmente o medo de ficar de fora, né? É por isso que às vezes a gente se comporta como manada. Tá todo mundo fazendo uma coisa, a gente faz também, porque, né, sabe aquele pessoal, tá todo mundo jogando na loteria na firma, você quer ser o único que não vai jogar, você fala, não, vou jogar também nesse bolão, porque se eu não jogar e todo mundo ganhar, eu vou ficar aqui sozinho, né, tal. Então, existe esse fear, esse medo de ficar de fora também no mundo dos investimentos, né? É todo mundo falando do fundo imobiliário e você, ai meu Deus, deixa eu desmontar minha carteira aqui porque o fundo imobiliário agora é a da vez. Ah, não, todo mundo falando daquela ação e você, ah meu Deus, eu tenho que comprar essa ação. Então, não caiam nessa armadilha. O jeito de não cair nessa armadilha é sempre lembrar, para que que eu estou investindo mesmo? Qual que é o meu objetivo? Eu diversifiquei certinho, fiz as coisas? Para, né? E aí, de tempos em tempos, você avalia se aquilo que você elegeu está levando você para o caminho que você tinha, né? Para o objetivo que você tinha escolhido. Não entrem na armadilha, né, de tentar ir para onde todo mundo está indo, né? E a terceira coisa, gente, que aí é muito importante, tomem muito cuidado com golpes e fraudes, né? Golpe e fraude sempre existiu, gente. O dia que, né, duas pessoas se encontraram no mundo, né? A gente começou a criar civilizações e sociedades e os golpistas apareceram, né? Obviamente, a internet e as redes sociais alavancaram muito a capacidade dos golpistas de chegarem até a gente, né? Então, hoje, mais do que nunca, a gente tem que ter cuidado, né? E aí, tem uma receita infalível, né? Como é que eu não caio num golpe? Gente, eu já caí em golpe, é, e depois eu descobri que é assim que todo mundo cai. Não é a gente ser burro, não ser inteligente, é você estar no momento errado, né? Então eu vou contar para vocês, eu estava mudando da minha casa, no momento que eu estava fazendo um monte de decisões, né, no trabalho, fazendo uma mudança, cuidando de uma pessoa, de uma pessoa da minha família que estava doente. Então, milhões de coisas na minha cabeça e chegou uma oferta para mim e tinha que decidir rápido. Eu, pá, no Instagram e comprei uma coisa que não existia, de uma conta hackeada, porque eu estava por pressa, eu não conseguia pensar direito e, obviamente, aquele golpista conseguiu me pegar neste momento, né? E é isso que eles fazem. E investimento funciona assim também. Todos vocês já devem ter visto. Olha, você tem que investir agora. Essa oferta é agora ou nunca. Coloque aqui, não tem risco, você vai ganhar muito, pá. E se isso te pega no momento em que você está tendo problemas, né? Ou você está com muita coisa na cabeça, não é que você é burro. A gente tem uma capacidade limitada de lidar com informação e às vezes a gente né, parece que faz tudo muito sentido e a gente cai, tá? Então, primeira coisa para não cair em golpe em relação ao investimento. Tem uma coisa que é infalível em investimento. Se você quer liquidez, quer sacar a qualquer momento. Se você quer prazo curto. E se você não quer risco, a rentabilidade é baixa. Então, assim, é sempre assim. Se... E desculpem, gente, a minha cachorra teve um ataque aqui. A rentabilidade vai ser baixa. Se alguém está te oferecendo uma coisa sem risco, sem prazo, com liquidez, e tem muita rentabilidade, para. Fala, não, para, obrigado, beijo, me liga, tchau, não é para mim isso, né? Então, assim, sempre que parecer muito bom para ser verdade, é porque não é verdade. Essa é uma regra, não é verdade, né? A outra coisa é nunca decida com pressa.
todo golpe requer que a gente não pense direito no que a gente está fazendo. Então, quando for decisão a respeito do nosso dinheiro, do seu investimento, da sua aposentadoria, do seu sonho, respira. Fala, tá bom, me dá uns 3 dias para pensar e para analisar essa oferta, né? Vou conversar com algumas pessoas e eu volto aqui para decidir, né? Não clique em nada, não toma uma decisão, para e pensa. É o que eu posso dizer para vocês, é a receita para a gente não cair em golpes. Então, gente, acho que eu falei demais aqui, eu vou parar um pouquinho para responder perguntas, mas lembrem sempre assim, para que que a gente está investindo? Se a gente lembrar para onde a gente quer chegar, é mais difícil a gente errar, né? Não cair nos contos de sereia, não cair na coisa de quero ir onde todo mundo está indo. A gente quer ir onde a gente está indo e tem o investimento adequado para o lugar onde a gente quer chegar. Falei demais, muito obrigado por terem me ouvido, e eu fico aqui com vocês para a gente bater um papo para responder as perguntas. Excelente, Marcelo, muito bom mesmo. A gente não teve nenhuma dúvida no chat, acredite. Acho que a sua apresentação foi Uhum. muito clara e ninguém, acho que tem dúvidas ou ninguém pelo menos fez André, perguntas. para mim apareceu uma aqui no chat do João Coelho, não sei se você chegou a ver, se está aparecendo Não é um para você. comentário, não é uma Ah, pergunta. sim, Uhum. tá. É, tá. Mas eu gostei muito, Billy, da sua fala, assim, eu acho que tem muito a ver, até com o que a gente faz aqui na Fundação Promon, que é um investimento de longo prazo e muitas vezes as pessoas precisam ter paciência, né, para que Uhum. os resultados aconteçam num país como o Brasil, né, você falou da liquidez, prazo curto, que em tese tem rentabilidade baixa. Deveria ser assim, né? Assim no mundo inteiro. Talvez no Brasil não, especificamente, porque a gente ainda tem o CDI, que é essa coisa nossa aqui brasileira, né? Que Uhum. remunera o investimento com uma remuneração alta, mesmo para prazos curtos. E, de certa forma, o CDI acho que atrapalha bastante, né? Essa questão de como as pessoas lidam com o dinheiro, né? Elas acabam tendo menos paciência porque o CDI ele deixa as pessoas mal acostumadas, não é verdade? Não é verdade. E você sabe que lá na Ambima a gente brinca que no Brasil a gente tinha essa trindade impossível, que é risco baixo, liquidez e rentabilidade relativamente alta, né? E o que a gente viu quando os juros estavam caindo, né? A gente viu essa ansiedade, né? Um dos diretores da Ambima, que é de um grande banco, falava dos órfãos do CDI, que era quando a gente viu a taxa cair a um dígito, a taxa de juros cair para baixo de 10%, as pessoas ficaram muito ansiosas, né? Porque viram pela primeira vez o dinheiro render menos do que 1% ao mês, que era uma regra no Brasil, né? Imagina, 1% ao mês é o mínimo que a gente estava acostumado, né? É, por outro lado, e aí a gente viu essa ansiedade, os juros subiram de novo, mas se tudo der certo, né? Juros caindo, gente, é uma coisa que a gente não pode lamentar, mesmo como investidores, porque é sinal de que os indicadores macroeconômicos e a economia brasileira está caminhando para um lugar saudável, em que a gente não precisa de juros estratosféricos para controlar a inflação. Isso é bom para a gente como investidor também, né? Mas se tem uma coisa que parece, as nossas pesquisas mostram isso, que nós estamos aprendendo como os brasileiros, é isso, né? A gente descobriu nesse período que os juros caíram para menos de 1% ao mês e que vai voltar, né? É que a gente precisa diversificar e que essa realidade de juros alto, rentabilidade alta, sem risco, ela vai acabar, né? E parece que é o que está acontecendo, porque quando a gente olha a carteira dos fundos, né, como os investidores do varejo estão alocando os recursos, a renda fixa ainda é muito grande, mas ela tem diminuído e ela não voltou para os níveis anteriores ao que tinha antes da gente ir aos juros de um dígito. Então, estamos aprendendo, André. Eu acho que isso é um aspecto positivo que aconteceu nos últimos anos no Brasil. Mas, de novo, vamos ter que paciência, né? Porque não, a gente viveu muito tempo nessa realidade de que era fácil acumular recursos sem tomar risco. E seria Marcelo, benéfico para quem. Desculpa, Márcia, só não, complementando imagina. essa pergunta que ele Uhum. estava respondendo, se o CDI ajuda o poupador, né, então trazendo uma rentabilidade alta e tal, aquela rentabilidade molezinha, né, por outro lado, para quem está endividado, Uhum. ele é muito danoso, não é verdade? Não é isso, para quem é endividado, para as contas públicas, né? Então isso é um círculo vicioso, né? Juros altos, as contas públicas, né? Quem tá pagando juros para a gente é o governo, né?
que somos nós mesmos no final, né? Porque esse é recurso de impostos e da dívida pública. Então, para quem está endividado em geral, que são as pessoas físicas, a maioria dos brasileiros, quem tem investimento, eu acho que a maioria de quem está aqui com a gente hoje tem, né? Nós representamos 1/3 dos brasileiros apenas. Então, só 1/3 dos brasileiros conseguem poupar e investir no Brasil. Então, é uma minoria. Então, mais de 70% dos brasileiros então, um pouquinho mais de 65% dos brasileiros, perdão, sofrem com juros altos porque estão endividados, né? Pagam cartão de crédito parcelado, né? Usam crediário, então tem um problema de endividamento muito sério. Eu ia comentar ainda nessa linha, né, das fraudes, que eu acho pertinente a gente contar aqui para o grupo. Eu não sei, querendo saber se a Ambima tem alguma coisa parecida. No outro dia, André e eu fomos almoçar com um banco e eles contaram que eles têm indicadores de acompanhamento dos YouTubers, né, que falam sobre investimentos, que hoje são, sei lá, centenas deles, né, e vis-à-vis os seus resultados. E muitos deles, né, são muito bons de comunicação e envolver pessoas nas suas propostas e menos resultado, obviamente. E aí eles disseram sobre um teste que eles têm lá no banco, que é para tentar ver o quanto as pessoas estão aderentes a caírem em golpes desse tipo, né? Então eles criaram uma página, sei lá, fake de venda de criptomoedas e que capaz de envolver quem está do outro lado, né? E as pessoas vão lá preenchendo as telas de envolvimento, né? Em propostas desse tipo, né? De ganhos extraordinários. E aí eles têm um percentual daqueles que chegam até a última tela, que é quando você faria a compra, de fato, daquele produto, né? E quando as pessoas clicam lá em comprar, aparece uma tela de aviso dizendo: isso aqui é um golpe, né? Estou te testando e saiba que você teria caído, né? Se essa não fosse uma página fake, assim. E o percentual de pessoas que chegam nesse último clique, né? Que seria a compra, fazer a compra de algo que não existe, né? Mas que está ali sendo ofertado com, né, produtos mirabolantes, altíssimo, assim, perto de 100%, né? E aí vem a campanha deles de educação para fazer com que as pessoas de fato fiquem, né, atentas a envolvimentos desse tipo. A Ambima tem indicadores assim que ela acompanha ou de pesquisas que ela faz, para você nos contar um pouco? Tem sim, Márcia, e é a mesma coisa, né? Então a gente tem junto com a CVM, que é a Comissão de Valores Imobiliários, né? Que é o regulador que regula todo o mercado de capitais e o mundo de investimentos. A gente tem um projeto que chama Se Liga na Fraude, que é um pouco parecido. A gente tem um site que a gente faz trimestralmente, um site diferente, que a gente chama de phishing, né? Para pescar, né? Que é uma estratégia que os golpistas adotam. Então, eu vou contar para vocês. Quando a gente tem um site educativo para inscrição em curso ou venda de algum produto real, uma taxa de conversão que o pessoal do marketing acha super alta, de 1,5%, 2%, 3%, ou seja, você joga, faz um anúncio. Se 3% das pessoas que viram aquele anúncio clicarem, isso é sucesso, é muito bom, né? Bom, no nosso site de phishing, que é aquela coisa, invista nisso, muita rentabilidade de 100% ao mês, e não sei o quê, e não sei o quê, é 30%. Então, ou seja, quando você faz uma oferta que claramente é um golpe, e a gente faz bem caricatural mesmo, para parecer golpe, assim, 30% das pessoas convertem e vão lá e clicam e pegam informação, né? E aí, obviamente, uma hora a gente manda para o site da CVM e fala: olha, toda vez que você vê um anúncio assim, algum tipo de oferta, não clique, geralmente é golpe, muito raro, não existe investimento que vá te dar essa rentabilidade e tal. Então, essa tentativa de ganhar dinheiro rápido, né? Ou de cair nessa coisa, é realmente uma realidade, né? As taxas de conversão que a gente vê nesse projeto são muito altas, né? Muito altas mesmo. Miriam, a gente teve duas perguntas aqui no chat. A primeira tem a ver com endividamento, da Elaine Menezes. Ela está perguntando qual seria o melhor caminho de retomada da saúde financeira para quem está com várias dívidas em atraso. Então, cartão de crédito,
financiamento, empréstimo Uhum. consignado. Como é que a pessoa sai desse buraco? Eu acho que tem uma coisa que acontece quando a gente faz projetos para conversar com as pessoas, né? Essa pesquisa que eu contei para vocês do ônibus, a gente conversou mais com investidores, mas a gente conversava com pessoas que estavam nessa situação de é, instabilidade, de endividamento alto. A gente tende a não lidar com o problema quando a gente está no meio dessa confusão, porque ele realmente é muito estressante, né? A nossa saúde mental é muito impactada por uma situação de endividamento crônico. Gente, é estudado isso, né? Pessoas que estão com endividamento alto, a não ser que a pessoa, né, tenha algum tipo de psicopatia que nada afeta ela, endividamento causa estresse, causa redução da saúde mental, as pessoas, a produtividade no trabalho cai, né? E a pessoa tenta não lidar com aquele problema. Como a gente faz, às vezes, com vários problemas emocionais, né? A gente tenta enterrar, né? E como todo problema emocional, esse problema com dinheiro, ele não vai desaparecer se a gente não lidar com ele. Então, a primeira coisa é lida com o problema. Olha o tamanho do seu endividamento, né? Converse com os credores, porque às vezes a gente vê, né? A dívida cresce muito à medida que a gente deixa ela de lado, e às vezes conversar com os credores, olhar as alternativas, vai mostrar que o problema não é tão grande quanto a gente pensa. Ou às vezes a gente nem pensa, né? A gente já viu muita pesquisa da Ambima, pessoas que não abrem a correspondência, não abrem o e-mail quando estão endividadas para não ver ou para não lidar com a cobrança, ou para não lidar com aquela carga emocional. Então, a primeira coisa é isso, é realmente olhar para o problema, ver o tamanho real dele e começar devagarinho, né, e resolvendo, né? Não é fácil, né? Exige essa atenção, mas não lidar, ele só vai crescer, né? E essa carga emocional não vai sair nunca das costas, não vai sair nunca da cabeça. E não é raro as pessoas piorarem essa situação financeira por conta do impacto emocional e da saúde e de saúde mental que o endividamento causa, né? E, gente, isso é uma experiência que eu tenho de quando eu vejo pessoas endividadas. Geralmente o problema é menor do que a pessoa pensa. É que como ela não lida com ele e não tenta alternativas, né? Ela fica, né, naquela tensão eterna e não resolve. O que a gente vê nas clínicas que a Febraban faz e depois que a Planejar, que é uma associação de planejadores financeiros, tem com a gente, é que quando uma ajudinha, assim, uma clareada na cabeça, né, de você só olhar e entender o problema, ajuda muito a você conseguir enxergar caminhos para sair da situação. Isso é interessante. Acho que a Fundação Promon, ela vai justamente nessa linha, assim, de propiciar uma saúde financeira para as pessoas ao longo do tempo. Então, Uhum, acho que quando uma empresa resolve oferecer um fundo de pensão, ela está pensando na qualidade de vida das pessoas. Isso, no final do dia, tem um impacto na produtividade, obviamente, das pessoas que trabalham na empresa. E no caso da Fundação Promon, a gente talvez tenha duas linhas-chave. Uma é que a empresa te ajuda a poupar. Então, para cada, sei lá, R$ 1 que você coloca, você tem alguém ali te ajudando, alavancando a sua poupança. E isso é maravilhoso, porque quando você tem alguém te ajudando a poupar dinheiro, é um negócio muito bom. E a segunda vertente passa por oferecer linhas de crédito mais, vamos dizer, mais baratas do que o mercado financeiro costuma oferecer. uhum, Obviamente que tem um nível de garantia, um nível de risco que a gente consegue controlar muito bem, e isso permite que a Fundação Promon ofereça para as pessoas um acesso, né, um crédito mais fácil, menos burocrático, e isso tudo reverte, quer dizer, a gente faz com que as pessoas não sofram tanto, né? Pelo uhum, menos a gente oferece formas para que as pessoas não sofram tanto, no sentido de ter que recorrer a dívidas caras, e então é uhum. bem bacana. E tem mais uma pergunta aqui no chat do Éder Souza. Essa aqui é difícil, hein, Billy? Ixi, Tem, vamos lá. tem a ver, vou ler a pergunta dele, mas tem a Uhum, ver com a questão da reforma tributária. E a gente tem visto no jornal ou nos jornais, né, essa propensão do governo querer tributar fundos exclusivos de investimentos. A pergunta vai uhum. nessa linha, né? Com o governo procurando uma arrecadação, aumentar a arrecadação, ele tem apresentado estudos e deseja cobrar taxas, acho que impostos maiores de alguns investimentos. E daí a pergunta é, que efeito, que impacto isso pode ter para os pequenos investidores? Se é que já dá para saber exatamente o que vem por aí, Billy.
Você sabe que a gente está acompanhando muito esse debate lá na Ambima, né? Mas assim, aparentemente, e gente, o que eu tô falando para vocês é o que a gente sabe até hoje, né? Tudo em Brasília depende da hora e do dia. Daqui meio-dia não vai valer mais o que a gente está falando aqui, porque alguma coisa aconteceu lá, né? Alguma negociação e tal. Mas aparentemente, né, se criou um regime especial para o mercado financeiro, né, na proposta da reforma tributária. E não nos parece que pelo menos até o final da semana passada, a grande polêmica era em relação aos fundos fechados, que não tem um impacto para os pequenos investidores, né? Isso não é um universo dos investidores pequenos, é o universo de grandes investidores, dos family offices, né? De gestão de recursos e de propriedade, de patrimônio de famílias muito ricas, né? No universo do private banking, né? Tirando isso, a gente não viu nenhuma proposta que prejudique, por enquanto, a gente não viu nenhuma proposta que prejudique os pequenos investidores. De novo, né? Na barganha que vai acontecendo em Brasília, sempre pode mudar, né? Mas não é o que a gente está vendo por enquanto. Legal. Acho que no caso da fundação é bom lembrar, os investimentos da fundação eles são objeto de isenção tributária. Então, a fundação não paga imposto de renda durante toda a fase de acumulação dos recursos. E isso é fantástico, porque você consegue, isso alavanca a sua poupança ao longo do tempo sem ter que pagar imposto ao longo do caminho, né? Uhum. E no final do dia, com juros exponenciais, isso daí faz uma diferença danada lá na frente. E não se fala sobre mexer nesse tipo de isenção, né, Billy? Não, até agora não. E eu, pessoalmente, não acredito que o governo mexeria neste tipo de. Não é nem isenção, né? A gente está falando de uma prorrogação do pagamento de imposto em alguns casos, de uma alíquota menor, privilegiando o prazo mais longo. Pelo contrário, o que a gente vê sempre é tentar caminhar nesse sentido, né? De cada vez mais alinhar as estratégias de investimento para essa cultura de investimento em longo prazo. De novo, eu posso queimar minha língua, e aí depois a vocês, daqui 2 semanas, o Billy falou, mas o que eu estou dizendo para vocês até a semana passada, até sexta-feira, não havia nenhum indicador que o governo pudesse mexer ou propor uma mudança nesses incentivos para a pessoa física investir em prazos mais longos e se preparar para a Previdência, né? A gente não viu nenhuma proposta que alterasse esse marco fiscal dos produtos de Previdência. Apareceu outra pergunta, eu não sei quem fez, deixa eu ver se eu consigo descobrir. Carolina Oliveira. Uma pergunta interessante sobre. A gente tem visto a quantidade de propaganda dessas bets, né, Uhum. ou apostas, jogos esportivos e tal, e o brasileiro adora isso, né? Eu acho que é um dos países que mais faz uso desse tipo de aposta esportiva. A pergunta dela vai nesse sentido. Olha aqui, a pauta dos YouTubers e criadores de conteúdos é realmente importante e requer atenção. Vejo que a divulgação de jogos de aposta tem aumentado muito. Você acredita que isso possa levar os jovens a entrar em dívidas enormes devido à união de criadores de conteúdo, muitas vezes milionários? Ela coloca lá os risos, né? Uhum. Dizendo, dizendo que os jogos são eficazes e vão levar Uhum. os seguidores a ganhar dinheiro? Enfim, o poder que esses influencers têm, né, Influencers. Billy? Uhum, claro. Bom, primeiro, esse é um cenário muito real. A Ambima tem uma ferramenta de monitoramento, né, de influenciadores, e a gente conversa muito com eles. Todos os influenciadores. Não tem influenciadores de finanças, né, no mundo dos investimentos, falando isso, de jogos, né? Mas eles nos contam que eles recebem muitas ofertas para fazer propaganda de jogos como influenciadores de investimentos. Obviamente, para eles ia ser o fim da linha e eles não fazem porque eles sabem que aquilo não é investimento e tal. Mas tem influenciadores de outros temas que sim fazem propaganda das ferramentas de jogos. E o que a gente descobriu nessa última pesquisa que a gente fez é que esses aplicativos de jogos e plataformas de jogos se apropriaram da linguagem de investimento. Então, eles tratam aquilo como investimento. Eu depois fui entrar numa dessas plataformas para olhar, eles têm gráfico, números, parece uma tela da Bloomberg. É muito parecido com uma tela de qualquer uma dos aplicativos de investimento que a gente conhece, né? Então, é uma realidade.
Agora, o quanto isso pode se generalizar, né? A gente viu na nossa pesquisa muitas pessoas tratando isso, mas de um jeito, na medida do possível, racional, que era assim: ah, não, olha, eu tenho poupança, tenho título público, tenho fundo imobiliário, e aí eu tenho 5% em bets. Então a pessoa estava adotando esse bet ou esse jogo como um investimento super arriscado que ela sabe que ela vai perder, mas que se ela ganhar, ela ganha muito, né? De novo, tem um erro conceitual de tratar isso como investimento. Não é investimento, né? É um jogo. Mas a pessoa não está arriscando o patrimônio todo dela, e foi isso que a gente viu na maioria das vezes. O que eu acho que a gente vai ver, e isso é uma realidade no mundo todo, existe uma proporção da população que é propensa ao vício, né? Isso é uma realidade nos Estados Unidos, né, que é onde tem os cassinos, e tem muitas pessoas que têm problema, né, de adição a isso. E para essa parcela da população que tem essa propensão, né, a se viciar em jogo, né, a adrenalina daquela coisa, isso vai ser um problema, sim. Mas eu pessoalmente não vejo isso como algo generalizado. Todos os jovens vão. Os jovens, a gente viu isso muito também, porque eles estão, principalmente o pessoal que gosta da cultura dos games, eles estão mais conectados com os criptoativos, porque tem essa coisa, né, Então a gente viu muito isso, né? Mesmo jovens que estão conectados com games, né, de computador, eles estão mais conectados com a coisa do criptoativo e da criptomoeda e dessa coisa virtual, né, dos investimentos em NFT, criptoativos, do que com os bets especificamente, tirando os fanáticos por esporte, né, que aí tem um outro nicho. Então, eu acho que não é um movimento generalizado, é muito grande no Brasil, mas ainda é uma coisa de nicho e de partes da população que tem algumas preferências, né? Você falou que é economista, tal, e mesmo os economistas erram, tal, mas a Uhum. teoria econômica passa muitas vezes pela racionalidade do investidor, né? Então, em tese, ele pressupõe que as pessoas tomam decisões racionais e, na verdade, não é bem assim. As pessoas são muito sujeitas à emoção Uhum. e expectativas e tal. Então, e essa coisa do jogo acho que mexe bastante com a Mexe cabeça das muito, pessoas. mexe muito. Ele tem uma pergunta interessante do Campanhon. Campanhon, obrigado pela pergunta. Passa aqui pelo seguinte, pelo conflito. A única saída que existe sobre o conflito entre poupador e bancos barra corretora seria um enorme estudo pessoal sobre onde se está investindo, o que é difícil para quem não é da área. Sobre ter a segunda opinião acerca do investimento, você raramente encontra consenso entre instituições. Uhum. Como contornar isso? Quer dizer, acho que não tem sempre uma solução só, né, Não Billy, pelo tem. que você falou, mas como é que De você quem vê é a essa pergunta? pergunta? É do Luiz Campanhon. Luiz, aquelas perguntas, né, difíceis, mas assim, não tem, né? Não tem consenso, porque muito do investimento, enquanto a gente não formos substituídos pelos robôs e pela inteligência artificial completamente, sempre vai ter um quê de, né, interpretação das necessidades das pessoas. Mas eu acho que realmente eu acredito nisso, primeiro é a gente ter muita segurança de para que a gente está fazendo aquilo, de para que a gente está investindo, para não ficar o tempo todo, né, caindo, porque o assessor de investimento vai te ligar todo mês, vamos trocar disso por aquilo, vamos fazer aquilo, olha, agora tem, isso vai acontecer. E se você está muito seguro de para que você está investindo, você não cai nessa arma de falar, não, já tenho a minha carteira aqui, né, já comprei, né, tem esse incentivo de algumas que o assessor tem de rodar a sua carteira, né? Porque dependendo da remuneração dele, quanto mais ativos você comprar e vender, é, mais ele vai ganhar. Então você tem que lembrar disso. A outra, então, assim, saber onde a gente quer chegar já ajuda muito. A outra coisa, a gente tem hoje casas de análise que oferecem análise e conteúdo por preços muito acessíveis, tá, para a pessoa física. Então, quando a gente quer realmente uma opinião independente, nos últimos anos no Brasil apareceram alternativas de dar opinião independente, né, e análise de investimentos independente, não ligadas a nenhuma instituição, que podem ajudar a gente. Mas aquilo que eu falei lá no começo é verdade. Sempre vai ter essa carga cognitiva de a gente ficar meio indeciso. É a mesma coisa quando o médico te fala uma coisa, a gente fala, meu Deus, deixa eu pensar, deixa eu ir. E o outro médico vai te falar uma coisa parecida, mas vai te dar. É igual, não vai ter, né? É muito difícil você encontrar uma resposta, né?
preto no branco, principalmente porque tem um grau de interpretação, tem preferências, né, dos próprios assessores. Então, eu diria que, na dúvida, dá para comprar opinião independente hoje por valores acessíveis para a pessoa física, né, que não custam, que antes só eram acessíveis para quem era do private, que tinha milhões. Hoje você consegue, se você quiser dedicar um pouquinho de tempo. Mas vai requerer um pouco, sim, de reflexão e de você, né, avaliar. E sempre, né? Não precisa ter pressa, gente. Isso eu acho que é, né? Às vezes a gente fica lá, tal, tá indeciso, deixa ali numa coisa sem risco, né? Bem de risquinho baixo, e toma o tempo que você precisa para tomar a decisão de um investimento de maior risco, né? Às vezes a gente não cai na armadilha, não, agora é a hora de entrar. Não tem hora de entrar. Não, para quem está investindo, né, para um prazo, para um objetivo, não tem essa hora de acertar que hora entrar e hora sair, gente. Não, a gente não pode entrar nessa armadilha. Se a gente toma o tempo que a gente precisa para estar mais ou menos seguro, conversa com um, conversa com o outro, né? Pede alternativas. Tem muito conteúdo gratuito de gente boa também, né? Que dá para a gente se informar e tomar uma decisão bem informada. Gente, de verdade, a gente nunca vai estar 100% seguro. E se você estiver se sentindo assim, nossa, tenho certeza, tem uma coisa errada aí, né? Porque a gente vive num mundo muito ambíguo, de muito, né, movimento, de muita incerteza. Se você tiver se sentido muito seguro e se alguém te deixou muito, muito seguro, talvez tenha um problema ali, porque o mundo não é mais assim, né? A gente tem que lidar com a ambiguidade e ir tratando e tomando as decisões no meio da incerteza. O mundo sempre foi assim, né? A gente se ilude às vezes que não, que a gente tem certezas, né? E se a gente decide com calma, dá para ficar um pouco mais em paz no meio dessa ambiguidade toda do mundo dos investimentos. Mas é o que você falou na sua fala anterior, não tem solução mágica, então Não desconfiem tem. de soluções que prometem grandes retornos com baixo risco, isso não existe. Uhum. E eu acho que você passou por pontos muito interessantes quando você fala das pessoas entenderem que o investimento não é o objetivo por si só, né? Ele é um caminho. Então, para que você está investindo? Para você tem que se conhecer e saber qual que é a sua tolerância a risco, qual que é para que você está colocando aquele dinheiro numa aplicação. Então, à medida em que você vai racionalizando esse processo, a chance de você tomar uma decisão errada é menor, né? É isso, é isso. Pensar muito nas decisões que a gente está tomando e usar o tempo necessário para tomar essa decisão, gente. Se tem uma coisa que é infalível, é não ter pressa. Se alguém está exigindo pressa para você tomar uma decisão importante na sua vida, tirando se for saúde, né, alguma coisa que você precisa fazer, porque em relação a dinheiro, não faça, né? E não é só com investimento, não. Uma compra de um bem, se a pessoa ou a instituição te pressionando, é porque ela precisa que você não dedique o tempo necessário para avaliar corretamente aquilo. Então, cai fora, né? Até tirando, assim, algumas dicas da sua fala, né, durante a apresentação e não querendo fazer promoção da fundação, mas já fazendo, né? Eu acho que um ponto importante também, como a gente falou aqui, além de você detectar qual o objetivo que você quer quando você faz um investimento, e lembrando que esse objetivo ele pode mudar ao longo da vida, né, dependendo do momento em que você está. Um ponto importante também associado a esse objetivo é você entender qual é o seu perfil, né? Uhum. Assim, que tipo de risco você está disposto ou que você tolera correr a partir do seu perfil e dos seus objetivos. Então, só lembrar que a Fundação Prumon, ela tem um questionário, né, que é interessante, que define um pouco dessa, assim, não tem um resultado matemático e exato, porque nunca é assim, mas a partir das respostas que você dá para esse questionário, você começa a ter uma noção de qual. Márcia, acho que a sua conexão está ruim. Ah, tá. Eu também cortou a Márcia. Mas se eu pudesse comentar um Por pouquinho. favor. É, Márcia, é legal você ter falado disso, e eu acho que aí tem dois aspectos bem importantes. Pessoal, se a fundação está oferecendo para vocês, façam a análise do perfil. É bem importante. E é bem importante fazer essa análise de tempos em tempos, né? Eu mostrei lá no começo da minha apresentação aqueles perfis que a Ambima construiu de como o brasileiro lida com o dinheiro, né? E eu, por exemplo, falei para vocês que eu sou um despreocupado. E agora eu vou fazer uma crítica ao que eu falei. Isso significa que você é essa pessoa. Oi, Desculpa. Márcia, imagina. Ui, acho que eu caí aqui, né? Uhum.
Eu acho que continua ruim a conexão. Continua. Não, então, o que eu dizia, né? Significa que eu serei um despreocupado a vida inteira? Não. A gente, né, tem uma coisa que chama ciclo de vida. Eu vou dar um exemplo para vocês. Quando apareceram os millennials é aquele pessoal que nasceu nos anos 80, 90, e existiu um hype, né, no mundo do marketing, querendo dizer como os millennials eram, né? Porque era uma geração nova, que não queria ter carro, não queria ter casa, não queria comprar coisas, que ia vivendo co-sharing, com isso, com aquilo, ia mudar o mundo. Tinha gente que dizia que as cidades inteiras iam mudar, porque os millennials não gostavam de sair de casa, eles preferiam outra vida, tal. Bom, os millennials fizeram 30, 40 anos e casaram, compraram casa, compraram carro. O mundo não mudou, o mundo mudou, né? O ponto não existe esse horóscopo, né? Eu não sou um investidor conservador em todas as situações na minha vida inteira. A gente não é arrojado a vida inteira, né? Então é legal a gente fazer essa reflexão em vários momentos da vida. Então, né, essa fundação tem lá o questionário, né, para olhar o seu perfil de investidor, faz de ano em ano, de 2 em 2 anos, olha lá, será que, né, se de repente aconteceu algumas coisas na sua vida que você mudou, que você ficou mais tolerante, menos tolerante a algumas coisas, né, a risco, você procura outras coisas. Então, assim, a gente não é a mesma pessoa a vida inteira. Então, é importante a gente sempre olhar para essas decisões financeiras, pensando no momento em que a gente está, a nossa idade, as nossas conexões familiares, as coisas que a gente quer, porque isso muda também as alternativas financeiras que podem nos ajudar, né? Então, é legal os perfis da Ambima, mas pensem que vocês podem navegar por aqueles perfis à medida que a vida evolui. Perfeito. A gente fala muito sobre isso, viu, Billy, no nosso processo de escolha de perfis, que a gente fala assim que Uhum, tem os motivos certos e os motivos errados para escolher tipo, o perfil ou para trocar de perfil. uhum, Os motivos certos são esses que você falou. Então, o seu momento de vida, qual é o objetivo, qual é o teu prazo, para que você quer aquele investimento. Agora, talvez os motivos errados, que são sempre a nossa grande preocupação, passam sempre pelos cenários econômicos, né? As uhum. pessoas tentarem manobrar os perfis, pular de um galho para o outro, né, para usar uma figura de linguagem, em função do contexto. Então, agora o juro começou a cair, eu vou pular para o outro, ou a bolsa está Exatamente. barata, a bolsa está cara, Ou, não tem é esse isso? produto aqui que eu vi um influencer, eu quero investir nele, então eu vou colocar arrojado agora, né? Eu vou responder para ficar arrojado para poder comprar esse produto. Não é um motivo, não é um bom motivo para a gente mudar o nosso perfil não muda assim, né, gente? Ele muda quando a nossa situação em particular, né? O que eu estou vivendo muda e aí a gente pode repensar as estratégias financeiras com base nisso. A gente tem outras, aqui na Fundação Por um On, até já antecipando um pouquinho da campanha que vai começar agora em setembro, a gente permite a troca, ou permitiu agora em 2023, a troca de perfil a cada 6 meses. A Uhum, partir do ano que vem, essa troca passa a ser anual. Então, justamente, a gente vai espaçar essa decisão no tempo, justamente para evitar que as pessoas fiquem a cada semestre ou a cada, vamos dizer, a cada cenário, contexto, trocando de perfil. E, e aí, como você já disse, o nosso questionário é bem bacana, porque justamente ele procura medir ou fazer uma série de perguntas sobre o momento de vida da pessoa. Então, tem muito menos a ver com o cenário, com o juro, com a bolsa, e tem muito mais a ver com atributos pessoais. Assim. Então, é a gente isso. vai falar muito sobre isso agora ao longo de setembro, que é o Uhum. mês da campanha de perfis. E, Billy, tem uma pergunta aqui da Yara, na verdade, ela está parabenizando, excelentes dicas, e ela pergunta se a Ambima disponibiliza outros cursos e recursos na área de educação. A gente disponibiliza sim, se você entrar. A gente tem um aplicativo que chama Ambima Edu, que é gratuito, então todos os cursos lá são gratuitos. São cursos pensados mais para quem vai trabalhar no mercado financeiro, mas todas as partes básicas desses cursos ajudam a gente a se tornar investidores melhores. Então, muitos estudantes, o pessoal faz. Então, chama Ambima Edu, está nas lojas, é gratuito todos os cursos que a gente dá. A gente também tem uma plataforma de cursos que está na internet, é só colocar cursos Ambima que vocês acham, e também são todos gratuitos, né? Então, aqueles que querem se aprofundar um pouquinho, tem uma grade lá, acho que de mais de 20 cursos. No Ambima Edu a gente está colocando sempre, né, nesse aplicativo. Então, a gente tem bastante coisa gratuita que vocês podem usar, né? Além disso, nas redes sociais, de vez em quando, uma vez a cada 4 meses, a gente faz um curso que chama Partiu Investir, que a gente dá pelo Instagram e pelo YouTube.
Então é só vocês seguirem a gente lá no Instagram, que quando tiver uma edição do Partiu Investir, vocês podem fazer, de novo, é gratuito, a gente, de novo, né, o objetivo da Ambima nunca é vender um produto, né, porque a gente representa todos os produtos, então não faz sentido, então a gente vai fazendo esses cursos que é no sentido de explicar para que serve cada coisa e ajudar as pessoas a entenderem. Uma vez a cada 4 meses tem uma edição do Partiu Investir, vocês podem ficar sabendo pelo Instagram da Ambima. Maravilha. Márcia, tem algum comentário aí? Acho que a gente não tem mais perguntas no chat, mas acho que foi bem bom, assim, deu para conversar bastante, né, Bi? Não, se ninguém, não sei se eu consigo falar agora, mas Vamos lá. se ninguém tiver mais nenhuma pergunta, só agradecer a você, Marcelo, pela participação, pela conversa, enfim, pela disponibilidade e muito obrigada mesmo por estar conosco nessa jornada. Tá legal, gente. Eu que agradeço. E Obrigado pela e a todos os paciência, participantes também por né? estar aqui numa segunda-feira, né? Isso Muito aí. obrigada. Obrigado pela companhia, pela conversa. É sempre um prazer. E contem com a gente, com a Ambima, comigo, para aquilo que vocês precisarem na hora de falar de investimento. Gente, me deixa só fazer o Ótimo. jabá da pesquisa de satisfação. Eu coloquei agora, eu sempre esqueço de colocar essa pesquisa na tela. O acesso se dá através do QR Code, vocês devem estar vendo a minha tela, eu imagino. Então, a gente pede para que o pessoal aponte o celular aqui para o QR Code e responda algumas perguntinhas sobre esse evento, para a gente poder melhorar. E se é que dá para melhorar, porque eu acho que foi muito bom, Billy. Parabéns pela apresentação. Acho que vai bem em linha com o que a gente imaginava. E é isso, também quero agradecer. Obrigado. Tá ótimo. Muito obrigado, pessoal. Uma boa semana para vocês todos. Igualmente. Tchau, Tchau, tchau. tchau, pessoal. Bom dia a todos.